Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Feliz de ter você aqui, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E eu sei que tem gente nova por aqui, pessoas chegando pela primeira vez. Quero te aproveitar e te convidar a se inscrever aqui no canal e fazer um compromisso consigo mesmo. Não precisa ser comigo, não. Também não precisa fazer voto com Deus. Se quiser, fique à vontade, mas não precisa. Porém, faça um compromisso consigo mesmo de começar o dia aqui nos nossos devocionais, segunda a sexta, gente, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você que não tem tempo pela manhã, algumas pessoas inclusive assistem ao meio-dia, no outro horário, alguns assistem ao anoitecer, sempre ficam salvos todos os devocionais, inclusive aqueles que nós já fizemos durante a semana. Nessa semana fizemos uma série sobre provisão. Glória ao nome de Jesus por tantos testemunhos maravilhosos que recebemos e, inclusive, a Páscoa é uma grande história sobre a provisão de Deus. Você vai entender isso comigo nos próximos minutos, porque eu quero ler com você aqui, gente, o livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 12. É uma leitura um pouco mais extensa, porém hoje é um dia muito especial. Eu tenho certeza, eu estou esperançoso no meu coração que Deus ministre graça, ministre paixão, ministre a revelação do quanto Ele te ama através do que nós vamos compartilhar aqui nos próximos minutos. Vamos lá? Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 12, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. E se uma família for pequena demais para um animal inteiro, então deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. E passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã, e caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vamos no versículo 13 também? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Gente, eu poderia falar várias coisas aqui sobre, por óbvio, a Páscoa não ser um símbolo do coelhinho que ficou comercializado na nossa civilização, por assim dizer. Mas não é o objetivo hoje argumentar desconstruindo isso. Eu quero apenas focar sobre a origem da Páscoa e qual a leitura bíblica sobre o que é a Páscoa e por que ela representa tanto para nós hoje. A Páscoa ela é uma das principais datas aí do cristianismo e do judaísmo. Então já tem duas grandes religiões que abarcam muitas pessoas do mundo que têm essa data como uma das principais e um dos principais memoriais, uma das principais lembranças acerca do que Deus nos pede para estar constantemente rememorando. O próprio versículo 14, eu não li, mas fala isso, olha, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão
como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. E qual o contexto aqui? O povo de Israel já estava há séculos escravizado lá no Egito. A situação era caótica. O nível de humilhação que o povo de Israel passava era pesadíssimo. Gente, até quero abrir um parêntese sobre isso, porque como é que José, governador do Egito, um homem que traz a sua família para morar no Egito com honras, como é que o povo de Israel se torna, por exemplo, escravo? O que aconteceu naquela época ali? Se você for estudar história, você vai perceber que num determinado momento no Egito haviam dois faraós. Isso mesmo, dois faraós. Um faraó, por assim dizer, egípcio, e outro faraó era, digamos, semita, um exército que veio de fora, veio lá do deserto de Canaã. Eles vieram, invadiram o Egito e tomaram o trono ali. Então, por esse faraó exterior, esse faraó que não era egípcio, ter tomado o trono, o crescimento do povo de Israel parecia aos egípcios natos, aqueles que pertenciam àquela terra, pareciam a eles uma ameaça. Então o próprio faraó fala assim, olha, esse povo está crescendo demais, a gente tem que escravizá-los, porque senão a gente corre o risco de sofrer uma derrota militar. Nós corremos o risco de perdermos o Egito como perdemos para outro estrangeiro no momento passado. Então o povo de Israel passa ali a ser escravizado, humilhado, os relatos são terríveis. Mas nasce Moisés, você conhece a história, Moisés ele é escolhido pelo Senhor. Nesse momento aqui onde nós lemos Êxodo capítulo 12, nós já estamos aqui na última das pragas do Egito. Tiveram várias. Essa é a última praga e é talvez a mais brutal, é aquela que de fato ali amolece o coração de Faraó, onde Deus fala que vai matar todo o primogênito do Egito. Interessante que o juízo de Deus não vai só para os filhos de seres humanos. Até os primogênitos de animais morreriam. E tem algo interessante, gente, que eu quero trazer aqui para você como uma breve isca para você entender algumas coisas de batalha espiritual. Nem é o tema de hoje, mas é um tema que eu gosto, eu quero compartilhar com você, porque no versículo 12 desse capítulo 12, olha o que diz. Naquela mesma noite, isso é Deus falando, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então estava acontecendo ali uma guerra de dimensão espiritual. Se você fizer, por exemplo, um estudo sobre todas as pragas, você vai ver que cada uma delas estava associada, simbolizada a um deus do Egito. E através dessa praga, Deus humilha, por assim dizer, aquele deus egípcio. E talvez você se pergunte, Thiago, por que Deus fez isso? Porque dentro daquela mitologia, daquela crença, daquela cultura egípcia, as divindades, elas mostravam a sua superioridade derrotando umas às outras. Então, quando Deus demonstra mais poder que divindade A, B, C, D e por aí vai, Deus está mostrando que ele é o único Deus, que ele é superior. Tanto que depois dessa praga, o faraó libera o povo para poder finalmente sair do Egito e acabar a escravidão. Mas tem alguns símbolos aqui muito interessantes, gente. Essa história, ela não é apenas cultural, ela é profundamente espiritual, porque Deus ele dá detalhes sobre como cada coisa deve ser feita. Por exemplo, se você prestou atenção, lá no início do texto, os primeiros versículos, Deus fala assim, ó, no 10º dia do mês, você vai pegar um cordeiro e vai colocar para dentro de casa. Cada família pega um cordeiro. Se a família for pequena demais, chama outra família para compartilhar. E esse cordeiro, ele fica com a família do 10º até o 14º dia. Então não é que alguém foi lá, pegou um animal e sacrificou na hora. Aquele animal ficou em casa. Por que isso aconteceu? É interessante como o ser humano ele tem uma facilidade de ter afetos com o seu animal de estimação. Muitas pessoas têm animais de estimação. E o que eu vou falar aqui, eu sei que não é todo mundo, mas eu sou um exemplo e talvez você seja assim também. Eu não sou vegano, não tenho dificuldade em comer carne, como carne de galinha, carne de boi, carne de porco, tranquilamente. Mas se alguém falar assim, Thiago, vamos comprar uma galinha para alimentar ela, engordar ela e depois a gente vai abater, eu não consigo. Eu particularmente não consigo. Porque eu acabo me afeiçoando ao animal, entende? Então se alguém pegar e eu não souber que foi aquele animalzinho,
eu como tranquilamente, mas talvez eu não gostaria de ter um afeto e depois me desfazer dele. Algo pessoal, talvez algo que você tenha também. Estou utilizando esse exemplo para você entender que Deus, ele pede para que um cordeiro seja levado para dentro de casa e aquela família passa vários dias com aquele animal, cuidando do animal, tendo afeto com o animal, dormindo próximo àquele animal. Então não era algo simples. O que é que isso significa? É que o sacrifício daquele animal será algo doloroso. Não é algo fácil de entregar, porque aquilo que você tem afeto, você tem dificuldade de entregar. Isso aqui abre tantos parênteses para tantas coisas. Eu costumo dizer que quando Deus ele entra na nossa vida, ele se entroniza no nosso coração, ele muda os nossos afetos, ou seja, ele começa a mudar os nossos gostos, os nossos desejos. Então é claro que se você é filho de Deus, filha de Deus, busca fazer o correto, ainda assim, em algum momento você falha, em algum momento você peca. Porém, você não tem mais prazer em pecar. Por quê? Porque os seus afetos foram mudados. Uma coisa é se deleitar no pecado, sentir prazer nele. Aquele que foi alcançado e transformado por Deus pode até falhar, pode até cair, o cair é do homem, mas ele não sente mais deleite, ele não sente prazer. É por isso que quando o Espírito Santo fala no teu coração, você já sente aquele desejo de se arrepender e de voltar para ele. Então, as coisas vão acontecendo, Deus vai dando aqui todas as indicações. Eu separei outras aqui, gente. Por que que Deus manda o povo comer apressadamente? Isso tem muito a ver com a cultura judaica. Os judeus, os israelitas nessa época, as 12 tribos em geral, elas, e até hoje eles têm como costume comer com calma, comer pausadamente. Comer com pressa, para um israelita, isso é uma ofensa. A cerimônia de jantar, enfim, né, um almoço, é uma coisa muito ritualística, uma coisa muito recheada de significados. Comer com pressa é algo que não faz parte da cultura deles. Então Deus atenta isso para o povo de Israel. Fala assim, ó, essa alimentação, essa refeição, vocês vão comer com pressa. Por quê? Porque isso representa a pressa e a prontidão em sair do Egito. A prontidão em sair do sistema pecaminoso. Egito aqui, gente, simboliza o sistema pecaminoso desse mundo, tá bom? Esse sistema do qual Deus nos resgata, ele nos liberta de glória em glória. Você já começa a ser liberto aqui nessa vida e quando Cristo voltar e redimir por completo todas as coisas, seremos glorificados e finalmente estaremos livres da presença do pecado. Nós já estamos livres do poder do pecado, porém o pecado ainda existe. Um dia nós estaremos livres da presença do pecado. Você crê nisso? Você recebe isso? Então este era o sentido de comer apressadamente, também comer com sandálias, que não era algo comum. Então, tem todo esse significado. E uma outra coisa interessante é que Deus fala para que os israelitas comessem pães sem fermento, que significava também essa pressa de sair, e ervas amargas, gente. Como é que numa festa de celebração Deus pede para comer ervas amargas? E você vê que, por curiosidade, gente, isso aqui é só curiosidade, tá? Isso aqui em especial, eu não estou espiritualizando. Mas você vê que na nossa cultura, na Páscoa nós comemos o quê? Chocolate. Reitero, não estou espiritualizando isso. Só estou fazendo um contraste como as nossas festas são festas onde nós comemos alimentos que dão uma rápida descarga hormonal de prazer. Na verdade, as festas servem para isso mesmo. Mas nessa festa em especial, Deus falou para comer ervas amargas. Por quê? Porque o amargor lembra da opressão e do sofrimento do Egito. Então, até hoje, os judeus, quando eles comemoram a Páscoa, eles comem ervas amargas. Os judeus de hoje, eles não foram escravos lá no Egito. Essa história aqui aconteceu há milênios atrás. Mas quando eles comem uma erva amarga, aquele amargor lembra para eles um pouco da opressão, um pouco do sofrimento do Egito. E aquilo faz com que aquelas pessoas valorizem o que Deus fez na vida delas. Nós precisamos valorizar de onde Deus nos tirou. A verdade, gente, que se nós fôssemos tirar, digamos, um raio-x de quem nós somos antes e depois da salvação de Cristo em nossas vidas, a diferença é brutal.
A diferença é muito grande. O nível de transformação que Deus causa em nós é um negócio absurdo. Eu estava conversando, inclusive, com meus irmãos do meu grupo de comunhão, meu GC, e eu falando com eles sobre como, às vezes, o Facebook tem aquela péssima ideia de mandar algumas lembranças de fotos que você tirou há 5, 6, 7, 10 anos atrás. E aí, rapaz, só tem foto terrível, gente. Eu não sei se é o seu caso, no meu caso, não tem uma foto que eu diga assim, rapaz, essa foto tava boa. É só foto ruim, só foto terrível. Legenda terrível, edição da foto terrível, ocasião terrível, roupa todo estranho, né? E eu penso, mas naquele momento que eu fui tirar a foto, pra mim era a melhor roupa do mundo. Era a melhor pose do mundo, era a melhor legenda pra colocar, a melhor frase pra colocar naquela legenda. Mas o tempo passou, o meu olhar sobre o mundo mudou e eu agora estou ressignificando algumas coisas. Aí sempre que aparece uma fotinha dessa aí antiga, eu vou lá e arquivo, coloco o privado lá que eu falo, nossa, tava estranho demais. Porque a minha visão mudou completamente sobre muitas coisas, inclusive sobre mim mesmo. Então aquilo que eu achava maravilhoso há um tempo atrás, hoje eu já penso, olha, eu não quero isso para mim. Então eu quebro esse gelo com essa história para te mostrar como a transformação de Deus em nossas vidas muda os nossos afetos e nós precisamos valorizar de onde Deus nos tirou e o que Deus já fez na nossa vida. Tem uma canção linda do poeta Sérgio Lopes, cujo título é Tente Lembrar. O nome da canção é essa. E ele canta assim: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Se você for lembrar isso, são quantos livramentos. Quantas vezes a mão de Deus estava lá te guardando, te direcionando, te livrando. E mesmo com tanto perrengue que você passou na sua vida, você está aí hoje, vivo, acompanhando esse devocional, ouvindo essa mensagem, porque Deus interviu na sua história. Glória a Deus por isso, gente. E aí uma das coisas principais que Deus pede para o povo de Israel é o seguinte. Deus está dizendo, olha, eu vou passar pelo Egito. Eu vou matar os primogênitos dos homens, dos animais, mas eu vou fazer uma Páscoa. Por que, Tiago, fazer uma Páscoa? Páscoa é Pessac. Eu vou fazer um Pessac. Eu vou fazer um passar por cima. A ideia do nome Páscoa é justamente esse. É você passar por cima. Deus está dizendo, eu vou visitar cada casa. Eu vou entrar nessa casa. Eu vou matar o primogênito dos homens. Eu vou matar o primogênito dos animais. Mas eu vou passar por cima de algumas casas. Quais casas? Aquelas que tiverem o sangue do cordeiro. Então aquele cordeiro que seria sacrificado, seria devorado pela família. O sangue dele, Deus dá uma direção para o povo. Cada um pegue esse sangue e passe na sua porta. Agora detalhe, gente. Posso fazer uma pergunta para você? Será que Deus não sabia quem era quem? Para poder falar assim, não, esse aqui é do meu povo, esse aqui não é do meu povo, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Será que Deus não sabia disso? Por que precisava do sangue? É claro que Deus sabe de todas as coisas, mas passar o sangue é um sinal muito profundo. Meu Deus, isso aqui daria para fazer uma série só sobre sangue. Inclusive tem muitos significados guardados no sangue, eu gosto muito desse tema, mas eu quero enfatizar algo muito importante para você sobre a cultura egípcia. Eu lembro que eu citei isso aqui no especial de Páscoa do ano passado, que está aqui salvo no canal, e foi uma das coisas que as pessoas mais acharam interessantes ou disseram assim, olha, Thiago, eu nunca tinha ouvido sobre isso, interessante, deu todo um significado especial. Então dobre a sua atenção nesse momento. Se você for para a cultura egípcia, você vai ver que a cultura egípcia ela é profundamente espiritualista. Eles criam no mundo espiritual e, na verdade, essa é a razão pela qual, por exemplo, os egípcios davam tanto valor para o que nós chamamos de múmia. Tá? Muitos objetos eram colocados na tumba, o cuidado com a pós-morte, por assim dizer, era muito grande, porque isso tudo estava ligado ao entendimento religioso dos egípcios. Eles tinham uma compreensão do mundo dos vivos e do mundo dos mortos muito clara, muito profunda, e inclusive os egípcios, eles acreditavam que esse mundo dos mortos e dos vivos
As pessoas poderiam transicionar entre eles. Então, as casas egípcias, elas tinham uma chamada porta falsa. Por que eu estou fazendo a transmissão aqui do celular? Senão, eu queria colocar uma imagem para você ver do que é a chamada porta falsa lá no Egito. O que é a porta falsa? Imagine comigo uma porta e dentro dessa porta tenha outra porta. E aí dentro dessa outra porta tenha outra porta. Como se fosse uma ilusão de ótica de portas infinitas. Essa era a chamada porta falsa, que, para resumir a história, era uma forma de fazer com que os espíritos mortos, isso na crença dos egípcios, tá, gente? Fazer com que os espíritos mortos eles pudessem ter acesso entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e quem não tivesse aquela porta, o morto poderia, por exemplo, a alma do morto poderia ficar irritada e assombrar, punir aquela casa, punir aquela família. Então eles faziam essas portas falsas, e é interessante que você pode comprovar arqueologicamente com muita facilidade, pesquisando no Google, que nessas portas falsas tinham vários escritos na língua egípcia. O que eram esses escritos, Tiago? Eram encantamentos, encantamentos de proteção, frases que serviam na crença egípcia, no credo egípcio daquela época, como proteção contra todos os males que pudessem atingir aquela casa. A mitologia egípcia, gente, ela é profundamente rica. É claro que eu, particularmente, acredito na Bíblia, e a Bíblia tem várias ideias diferentes, mas em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de profundidade de visão religiosa, por assim dizer, a mitologia egípcia ela realmente é bastante interessante para se estudar, para se conhecer. Tinham várias coisas com significados para aquela cultura, para aquela época. Agora eu quero te trazer a seguinte reflexão. O povo de Israel, eles já estavam no Egito há muitos anos. Não era um mês, não era 6 meses, não era um ano, não era 5, nem 10, nem 50. Eram séculos. O povo de Israel já estava no Egito há séculos. Então já havia gente que era filho de quem foi pela primeira vez, gente que era neto, gente que era bisneto, que era tataraneto. E é interessante que quando você vai para um lugar, você começa a se aculturar com esse lugar, certo? Se você pega, por exemplo, um neto de alemão, cujos pais e avós vieram para o Brasil, fugindo da Alemanha na Segunda Guerra, você vai ver que esse alemão ele pode ter uma genética parecida com a dos alemães, pode ter um nome, um sobrenome que remete a uma expressão germânica, no caso da Alemanha. Você pode ter algumas coisas da cultura alemã que se diferem muito do Brasil ali. Inclusive, algumas pessoas falam que tem cidades do sul do Brasil que parecem muito mais Alemanha do que Brasil. Tamanha a inserção cultural de imigrantes que ali se instalaram e se desenvolveram. Mas ainda assim, essa pessoa que é descendente alemã e vive no Brasil, ela pode ter muito mais de Alemanha do que eu, que sou brasileiro sem descendência alemã. Mas se essa pessoa for para a Alemanha, ela vai ter muito mais de Brasil do que de um alemão que nasceu e viveu lá. Você concorda comigo? Isso é natural, isso é simples de visualizar. Quantos japoneses, por exemplo, eles são facilmente identificados por conta da aparência, né? O olhinho puxado, mas podem ter um nome que remete ao Oriente, ao Japão, mas muitos deles sequer sabem falar japonês, porque não conviveram lá no Japão. Convivem com japoneses, mas no Brasil. Então tem um pouco de brasilidade que vai chegando ali. Por que eu estou te explicando isso? Porque essa porta falsa com encantamento, isso tem a ver com arquitetura egípcia, tá, gente? Então quem mora no Egito está inserido numa cultura que tem uma certa arquitetura. E essas portas também faziam parte do dia a dia dos hebreus. Agora, vamos lá. O que é que eu te expliquei aqui? Esses encantamentos eram colocados sobre a porta como uma forma de proteção contra os maus espíritos. Então, se você tem esses escritos, você está protegido. Se você não os tem, você vai ser amaldiçoado, você vai ser atacado espiritualmente, você vai ser assombrado. Uma linguagem mais fácil para vocês. Então, quando Deus fala assim, olha, pega o sangue e passa nos umbrais da porta, no batente da porta, a parte lateral, a parte de cima, eu quero que o sangue cubra todo o batente da porta. Sabe o que é que aquilo representa para um hebreu que estava no Egito naquele momento?
É Deus falando assim, ó, eu quero que você abra mão de toda a proteção mundana, de toda a proteção egípcia e confie no meu sangue. Sabe por que isso era desafiador, gente? Porque Moisés está dizendo, vai vir um anjo da morte. O anjo da morte vai entrar em toda a casa e vai matar o primogênito. Então, qual a forma de se proteger? Coloca os escritos, coloca o encantamento. Porém, Deus fala assim, ó, eu quero que vocês cubram o encantamento. O que Deus estava pedindo era uma prova de fé do povo dele para com ele. Porque aos olhos da cultura daquele momento, aquilo era um atestado de morte. Você vai ficar desprotegido contra um anjo que virá e vai destruir tudo. E, gente, isso aqui não é um conto da carochinha difícil de acreditar para eles. Pode ser difícil para você hoje. Mas aquela turma lá estava vindo numa sequência terrível de muitas pragas que assolaram o Egito inteiro. Era um país que estava sofrendo muitos ataques espirituais, uma guerra espiritual muito grande ocorrendo ali, uma guerra, uma batalha espiritual muito profunda. Então, certamente eles sabiam da verdade, da profundidade disso, mas isso iria requerer deles um ato de fé. Então, quando alguém passa o sangue pela porta, essa pessoa está dizendo, eu renuncio a tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não pertence a Deus. E eu confio unicamente em Deus. E esse continua sendo o grande convite de Deus para nós. Renunciar ao mundo, renunciar às propostas do mundo e confiar unicamente em Deus. Gente, o chamado de Deus envolve uma proposta de Deus. Então, quando você tem uma proposta de Deus, um chamado no teu coração, Tiago, estou sentindo algo no meu coração, isso é Deus fazendo uma proposta. Essa proposta sempre envolve dizer sim para algo, e quando você diz sim para algo, você precisa dizer não para todas as outras coisas. Agora, como que isso chega para nós com significados que vão além do cultural? É simples. Isso aqui, que eu acabei de ler e te explicar, nada mais é do que a exata situação espiritual que Cristo fez por nós. Porque eu, você, nós, merecíamos a morte. E o anjo da morte poderia reivindicar as nossas vidas, porque a Bíblia fala que toda alma que pecar, essa morrerá. E na Bíblia também fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, teve o sangue, aleluia, o sangue do cordeiro, um cordeiro que foi morto, imolado, cujo sangue derramado na cruz está sobre nossas vidas. Então, quando a morte vem sobre nós, ela tem que pascuar, ela tem que Pessac, ela tem que passar por cima, porque o sangue é o pagamento pelas nossas vidas. Aleluia! E talvez você diga assim, mas Tiago, mesmo que alguém creia em Deus, essa pessoa vai morrer fisicamente, sim. Mas espiritualmente, nós temos uma vida eterna para usufruir. Para quem tem Deus e faz uma aliança com Deus, a morte ela é só uma passagem para uma vida eterna na qual nós vamos desfrutar em Cristo. A morte ela não é a destruição final. Ela não é uma senha para condenação em inferno ou lugares terríveis. A morte ela é um momento onde nós passaremos como um presente de Deus. Sabe por quê? Porque esse meu corpo, teu corpo, é mortal, é caído e meu Deus, vai voltar para o pó. Você não tem como desfrutar de tudo que Deus tem para você nesse corpo. Então Deus te dá de presente a possibilidade de ter uma transição dessa vida para um outro corpo glorificado na vida eterna, onde você vai poder desfrutar de tudo 100% que Deus tem para você. Mas isso só é possível porque estando acorrentado no Egito da vida, um cordeiro foi morto, cujo sangue foi derramado para nos salvar. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém, gente? Antes de orar com você, eu quero fazer um convite muito especial. Olha, nós começamos, para a glória de Deus, uma comunidade muito preciosa. E olha só, preste bem atenção, o que eu vou falar aqui agora
Eu não divulguei ainda em nenhuma rede social. Poderia soltar no Instagram, publicar, divulgar. Tem algumas listas no WhatsApp também de pessoas que me pedem para enviar direto todas as novidades. Não mandei nem no WhatsApp, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Apenas e exclusivamente para você que está aqui no Devocional. Eu vou colocar um link na descrição da nossa comunidade que se chamará Comunidade do Discipulado Bíblico. E qual a ideia dessa comunidade? É você conhecer, aprender e desenvolver todos os fundamentos da espiritualidade à luz da Bíblia. Você vai aprender a estudar a Bíblia, você vai aprender a interpretar a Bíblia, você vai conhecer e entender os porquês de muitas coisas da fé cristã e vai ter séries muito especiais lá sobre o que a Bíblia pensa acerca de diversos temas. Por exemplo, eu penso em colocar lá uma série exclusiva sobre batalha espiritual, como eu nunca falei em lugar nenhum, nem pregação nenhuma, nem devocional nenhum, porque tem algumas coisas que não dá pra gente falar em público. Série sobre batalha espiritual, sobre dons espirituais, Bíblia e finanças, inteligência emocional à luz da Bíblia, análise selecionada de textos bíblicos. Vou colocar lá, por exemplo, como preparar um sermão, colocar a minha estratégia, como eu faço para preparar um sermão, preparar uma palavra. Isso vai te servir de instrumento de crescimento, não só para pregar numa igreja, mas para compartilhar com alguém, um amigo, um familiar, um colega, uma pessoa que precisa de uma palavra. Vou te explicar vários porquês da fé. Sabe por quê, gente? Porque isso fortalece a fé. E eu, particularmente, eu não preciso de nenhuma comprovação científica para acreditar na Bíblia. Isso está muito bem consolidado no meu coração. Talvez você também. Porém, eu percebi uma coisa. Mesmo sem precisar de comprovações científicas e de grandes explicações, todas as vezes que eu lia um texto, que eu via um vídeo, que eu estudava algo que atestava algo na Bíblia que eu já acreditava, entende? Eu já acreditava, mas aquele estudo ali atestou. Olha, isso aqui é verdade, a ciência comprovou, esse estudo comprovou, essa forma de explicar aqui fez você entender. Isso elevava a minha fé de um modo muito profundo, me fazia mais próximo de Deus, fazia desfrutar mais da presença de Deus. Então, é muito importante não apenas acreditar, mas saber por que você acredita, além de desenvolver a sua espiritualidade à luz da Bíblia, questões como oração, jejum, disciplinas espirituais, o mundo espiritual, vários temas acerca da palavra de Deus, tudo vai ser nessa comunidade. Por que, Tiago, uma comunidade? Porque, gente, várias pessoas sempre me pediram, Tiago, faz uma mentoria comigo, faz um discipulado pessoal comigo. E como é muita gente, não tem como atender todo mundo. Então Deus colocou no meu coração essa estratégia da comunidade e tem algo especial para quem está aqui no devocional. Eu vou colocar um cupom de desconto. Gente, o preço, pelo amor de Deus, é simbólico. É menos de R$ 1 por dia, algo simbólico, irrelevante para a tua finança. Mas eu vou colocar aqui um cupom chamado Devocional20. Tá aqui na descrição. Então, na hora que você for fazer lá o checkout de pagamento, você coloca Devocional20 no cupom de desconto, você vai ter 20% de desconto num preço que já é praticamente simbólico e vai ser uma ferramenta poderosa de crescimento espiritual para você. Tiago, vou ter que estar ao vivo em algum dia, em outro dia poder usufruir? Não. Vai estar tudo disponível para você, uma aula por semana, sempre que a aula for postada, você pode assistir no seu tempo. Pode assistir a aula toda de vez ou pode assistir de pouquinho em pouquinho até a próxima aula da próxima semana, tá bom? Mas aproveita esse cupom de desconto porque é temporário e aí quando eu abrir nas redes sociais, certamente muita gente vai aproveitar, mas eu quis dar esse presente aqui especial para quem está no devocional. Quem trabalha com vendas na internet, quem trabalha com infoprodutos, fala assim, Thiago, isso aqui é loucura completa, você não pode fazer isso, você vai desperdiçar uma grande oportunidade. Mas eu falei, não, eu quero dar esse presente para quem está no devocional. Então aproveita, faz a tua inscrição agora clicando no link dessa descrição e colocando o cupom de desconto Devocional20. Qualquer dúvida pode mandar aqui, seja nos comentários, seja no meu Instagram, tbatista8, ou também algumas pessoas têm o meu WhatsApp, pode mandar por lá também, vai ser uma alegria receber você nessa grande jornada de fé. Amém, gente? Vamos orar juntos? Santo Deus, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado pela Páscoa, pelo Pessaque, pelo passar por cima. Não é pelo nosso mérito. Ah, se dependesse de mim, se dependesse de nós, meu Deus, nós estaríamos perdidos. Mas muito obrigado porque o Senhor preparou uma estratégia, o Senhor preparou um plano, o Senhor preparou algo para nos livrar. E pelo teu sangue, nós podemos ser finalmente livres, livres do Egito da vida, do Egito da alma, do Egito do coração. Senhor, eu quero te pedir para que mais que uma explicação que foi dada nesse momento,
A tua revelação penetre profundamente em cada coração e o teu fogo incendeie a alma de cada um dos que estão aqui nesse momento. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Principalmente, deixa um comentário aqui sobre como esse devocional abençoou a tua vida, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.